Oi, amigos! Olha, eu tô pensando aqui num vídeo para fazer que não seja algo sem. Porque tem muito youtuber já, né, gente, falando sobre tudo. Eu mesma assisto vários. E eu acho que a única coisa que eu posso trazer para vocês, assim, que seja legal, é ou a minha experiência em consultório, né, como terapeuta, ou a gente falar um pouquinho sobre as coisas que a gente tenta não vivenciar ou tem medo de viver, como por exemplo a morte, as crises, as quedas, né? Porque no final das contas as pessoas chegam para o consultório. Bom, para o meu consultório hoje chegam muitas pessoas que estão na parte mediúnica muito aflorada, não sabem o que é o que isso é uma coisa legal também da gente falar. Mas a gente não cai no campo científico, né? Isso aí a gente cai no campo de pode polemizar, cada um pensa de um jeito, cada casa doutrina de uma forma. E eu tô até um pouco, não é de saco cheio, sabe? Mas tô quase. Mas não dá pra ficar de saco cheio e virar uma rebelde, entendeu? Não é por aí. O meu saco cheio, nesse sentido, é que o caminho é o universalismo, né? O Brasil é um lugar super universalista que nele já tem um monte de coisa, mesmo por si só, né? Umbanda, Candomblé, espiritismo, catolicismo, temos tudo, trabalhamos com tudo. Isso é muito legal do nosso povo. Aliás, assistam isso aqui, ó, peraí. Vocês precisam assistir, gente. Eu até compartilhei lá no Face, mas vou falar aqui pra vocês. No YouTube, pesquisem O Infiltrado no Mundo da Magia. O Infiltrado no Mundo da Magia. Ele é um jornalista e assim, é muito interessante. Assisti agora, na hora do almoço, é rapidinho. Você vai perceber, assim, num tom engraçado, o nosso Brasil, né? A cabeça... a gente é muito legal, gente. E essa mistura que a gente tem, é uma honra a gente estar aqui. É um privilégio, ao mesmo tempo é uma oportunidade da gente conseguir se abrir, porque muitas das pessoas que encarnam no Brasil, pela lei da lógica, né, já estiveram em outras culturas, né, e mergulham aqui justamente para conseguir dar para se abrir mais. Então assistam e assim, dentro do meio universalista hoje que eu tô, né, porque eu tô na Umbanda e tô na apometria, sempre busco estar na apometria e, enfim, tenho meus projetos dentro da apometria, tenho minha experiência dentro da apometria. Não é muito longa, mas tenho. E ainda assim, em meio universalista, a gente encontra pessoas que, porra, não são universalistas, sabe? E isso dá um certo cansaço, dá uma certa preguiça, porque não vale a pena a gente tentar também discutir. Eu sei que discussão é saudável, né? Quando há respeito, quando há a base do amor. Mas isso é muito difícil de acontecer, né? A gente acaba se perdendo nos nossos... Então, assim, para mim é delicado falar sobre isso aqui, porque cada um pensa de um jeito mesmo. E eu acho que a gente tem que respeitar todos os jeitos, entende? A gente tem que ter claro o nosso objetivo e caminhar nele, né? Sem buscar, não se corromper nos valores que a gente já tem, né? Não ficar sempre atento, vigilante, cuidando do autoconhecimento, meditando. Então, a pessoa que faz isso, dificilmente ela vai, sabe, virar uma pecadora que não tem volta, sabe? Mas aí, pegando o gancho da pecadora que não tem volta, esse é um dos nossos grandes medos, né? Medo de base, ser pecador, cair na boca do povo, ficar difamado ou fazer uma grande besteira e não ter volta, né? Outras pessoas se tornam pessoas extremamente arrogantes e donas de si, assim, de uma forma mascarada.
porque no fundo também tem medo, né, de não darem certo. E, enfim, por isso gostam de impor ou, na sua arrogância, colocar as suas verdades. Então, eu acho que esse é um bom tema para a gente falar, do medo, medo da morte, medo da vida, medo de errar, medo, sabe? E eu reflito sobre isso porque, além de ver em mim, eu vejo nos meus pacientes, eu vejo nas pessoas em geral, o medo que as pessoas têm dos espíritos, o medo que as pessoas têm de estarem... o medo protege, né, por um lado, mas por outro paralisa. Então, achar o caminho do meio para nós, seres humanos, é bem complicado, né? É desafiador. Então as pessoas têm medo dos espíritos, do que eles são capazes de fazer, medo do que é feio, né? Medo, enfim. E a gente precisa se fortalecer, o caminho é só esse. A gente descobre, quando avança um pouco mais e vai limpando as camadas de medo que fazem com que a gente fique muito reativo, né? E por isso não consegue ver a realidade. O medo às vezes atrapalha tanto que a gente distorce tudo, sabe? Mas quando a gente está no caminho, já no processo de se limpou, já está andando, já está trabalhando, eu digo assim, espiritualmente, energeticamente, a coisa já entrou num caminho legal, você consegue, consegue ver o tamanho do seu poder. Mas não é assim, gente, não pode ser mascarado. Não, senão você vai voltar a 3 casas, entendeu? Não pode ser mascarado. O processo é um processo de desconstrução para construir. Então, assim, você começa a perceber, isso tudo é discurso nosso. Ai, Daphne, eu não posso trabalhar. Quem sou eu para trabalhar mediunicamente, já para virar terapeuta e não sei o quê? Porque eu boto, quando eu vejo que a pessoa já está pronta, é isso que tem que ser feito. A gente está aqui para trabalhar. E no caminho a gente vai se burilando, são novos estágios, novas etapas, né? Tanta gente que não está pronta e está trabalhando, não sejam bobos, isso é bobeira, marcar bobeira dentro de um ego ferido, né? Mas enfim, faz parte, mas a gente tem que dar o passo e testar para ver, né? Porque o caminho é do poder. A gente já usou mal o poder, perdemos o poder, hoje a gente está aí para descobrir o poder, mas na luz, né, gente? Para usar direito. Então, está sendo liberado um monte de coisa aí pra gente, inclusive conhecimento, para a gente poder usar bem. Então, qualquer caminho é caminho para essa descoberta do poder. Você pode acordar, né? A lucidez é tudo, a consciência é tudo, porque você consegue enxergar, né? Um espírito mau, um espírito perverso, o que tem atrás? Quando você começa a trabalhar em apometria, que aliás as pessoas me perguntam o que é apometria, apometria é um trabalho de desobsessão complexo, basicamente, que atinge outros níveis, outros corpos, com várias egrégoras, vários hospitais, várias fraternidades. É um trabalho muito profundo, é uma técnica relativamente atual, é uma das mais completas que existem nesse sentido de limpeza espiritual e energética. Corta conexões entre encarnados, desencarnados, limpa, traz consciência. É muito legal para quem está trabalhando no corpo mediúnico com apometria, porque você vê as coisas. O pior mago negro é o cara atrás, a ilusão do poder, é a ilusão do ego, o que tem no ego dele. E o cara precisa de terapia, entende? É isso, para chegar no medo. Porque a raiva, a vingança, a maldade, vocês podem assistir a série Once Upon a Time. Ai, desculpa meu inglês, gente. Once Upon a Time. Era uma vez, na Netflix, que fala sobre isso, magia, né? São várias histórias que a gente já conhece, né, do reino da magia, assim, dos desenhos animados, dos filmes. E você vê que toda a personagem que está mal, perverso, teve uma história de uma mãe má, de um pai perverso, de uma estrutura educacional rígida, muito controladora.
E a gente acaba não gostando dos nossos pais, e a gente acaba reproduzindo o que a gente não gosta, porque tá no movimento negação. Então, vocês podem perceber que atrás há uma pessoa boa, só que teve uma história ruim. E a história moldou ela através do medo, da vingança, que o medo é a base de tudo isso. Então, a gente tem medo dos espíritos porque tá claro, né? Para quem quiser entender isso, vai assistir Mago Merlin, também tá na Netflix, As Aventuras de Merlin. A igreja teve medo, né? E o medo da igreja, ou então a vontade de deter o poder criou medo, enfim, né? Isso é velho, isso já é, gente. Isso já é, a gente já sabe que o sistema funciona dessa forma. Então eles proibiram o uso da magia, o uso dos espíritos, os acessos aos mundos, outras dimensões e ao além. Mas não tem problema você acessar o além. É uma experiência sua. Se você sente a necessidade, vá lá e acesse. Se você não escolheu isso, né, bateu na sua porta como um momento de crise, você começou a ficar doente, porque a mediunidade também traz isso. Você começa a se sentir mal, você pega uns carregos que não são seus, você absorve a energia do ambiente, você cria, você tem muito poder, você produz mais ectoplasma, o ectoplasma, quando não é usado nos trabalhos de cura, você começa a adoecer fisicamente. Então, as pessoas chegam na mediunidade, dependendo da mediunidade, porque vários tipos de mediunidade, a pessoa precisa entrar nesse mundo e se descobrir. E não tem um ser humano que possa dizer para ela qual é o caminho dela, dentro da mediunidade. Você pode dar ideias, os espíritos podem dizer, mas ela que vai. E vai viver as experiências, se tiver que errar, o erro vira acerto lá na frente, vira sabedoria. Então, assim, o medo, eu entendo que a gente está aqui para sair do medo. É esse o ponto. Então, no dia a dia, perceber os pensamentos de medo. Eles vêm camuflados, eles já estão dentro, já estão no nosso sistema. Né? As pessoas dizem, eu não tenho medo nenhum, sou muito corajosa. Não é, cara. Só esse tom já diz que tem medo. Porque se não precisa desse tom, quem é seguro, tá seguro. Ainda vai falar o que pensa, mas vai falar de uma maneira mais suave. Porque parte do ponto da confiança. O medo atravessa, o medo grita, o medo vira arrogância. Então, você temer, seja espírito, seja morte, seja qualquer coisa, eu, particularmente, hoje me sinto bem mais forte nos ataques, já falei isso para vocês. E ontem eu escutei lá na apometria do dirigente que quando você começa, e é uma realidade, quando você começa a estudar, a trabalhar mediunicamente, principalmente na apometria, que você expande muito mesmo a mediunidade, porque são muitos trabalhando. É um mundo espiritual muito grande trabalhando na apometria. Então você vai acessar mentores diferentes, egrégoras diferentes, fraternidades diferentes, hierarquias diferentes, extraterrestres, né, mesmo, né, por assim dizer. Então, o medo, ele precisa ser visto nas pequenas coisas, sabe? Fica a dica do trabalho que eu tento fazer com as pessoas e que deixa elas bem, sabe? Vai fundo nos seus medos, escreve quais são e perceba os seus pais, o medo, isso tudo a gente já sabe. Mas assim, e meio que confronta o medo, sabe? Beleza, acordei de madrugada, vamos botar o exemplo que era o meu exemplo máximo, assim. Perdi o controle no pânico, né? O pânico é o medo total do futuro e do agora e de tudo, do passado, né? Então eu acordava, a pior coisa é você estar desdobrada, voltar sem saber onde você tá, sem saber quem você é e tal, e num nível hard, sabe? E aí, hoje não tá tão hard. De vez em quando acontece, mas assim, dura muito pouco. Aconteceu muito na quaresma agora. Aconteceu umas 3 vezes, né?
E quando isso acontece, bom, vamos lá, você está tomado pelo medo, não há coisa pior do que isso. Não há, não há. É melhor alguém te pegar e, sabe, te bater do que você ficar presa no medo. Porque você entra na perda do controle, porque controle também é medo, então você entra num ciclo horroroso, né? E acaba expandindo mais o tempo. Quando você fica mais equilibrado mesmo, harmônico, você não entra na coisa do controle, você solta. Você solta. Né? Eu tenho o controle como base, eu tenho medo como muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas, né? Então, o segredo é soltar. A gente começa com o racional mesmo, né? Tudo tem que vir pra cá, porque pessoas muito controladoras são muito mentais. Então você raciocina. Você vai começando a raciocinar muito rápido quando acontece. Daqui a pouco você já dura muito pouco, porque você já sabe que é pra soltar. Dentro disso tem todo o processo de limpeza, porque tem casos que são mais graves, outros casos que são mais leves e tal, e que precisa passar de fato por uns desbloqueios aí a nível inconsciente, né? Daquilo que a gente não vê e tá no comando. Exemplo, eu sou muito apegada, sou mesmo, aos meus filhos cachorros, cachorro e gato. Eu olho pra minha gatinha, que é uma coisa que eu nunca pensei que eu pudesse amar tanto, porque ela é pequena, ela não cresceu muito e ela é muito bonitinha mesmo. E vocês sabem como é isso, né? A gente olha e fala, puxa, eu não quero nunca perder, puxa, eu queria que esse momento fosse eterno, puxa, né? O que você faz? Você todo dia faz o seu melhor por esses bichos, né? E bicho é fácil você dar o seu melhor. Bicho é fácil você amar incondicionalmente, né? Porque eles fazem tudo pela gente, porque eles estão sempre ali, né? Então é fácil. Então, treinar com os bichos, assim, é um treinamento, né? Do que é o amor à vida, né? Do que é a vida, da razão das coisas, qual o sentido? O sentido é amar, o sentido é estar junto e estar bem, o sentido é ter paz, né? E eles são fonte de paz, pelo menos pra mim. Eu sei que pra vocês também. Vocês são pessoas sensíveis. Tô muito feliz com vocês, assim, essas pessoas sensíveis que apareceram aqui na minha vida. São muito legais, assim. Muita gente mandando e-mail, mensagem de incentivo ao trabalho, de puta, que legal isso. Isso é uma coisa muito legal. E isso significa a sensibilidade, né, de conseguir acessar o que eu tô querendo dizer, de ter boa vontade, enfim, e afinidade com o tema, né. Agora, com o ser humano, puxa, ai, né, a frase clássica das mães, né, quando eu morrer você vai se arrepender, vai sentir falta, e aproveita logo, tal. Todo mundo que perde alguém querido fala isso também, né. Mas aí que tá, gente. Trabalhando com vida passada e com o mundo, sabe, com as outras dimensões, assim, quando isso vira natural, porque pra mim virou rotina, eu já nem me assusto mais com as coisas nesse sentido, né? Sempre quando você chega do lado de lá, você tem chance. A chance de você sair da merda, da baixa vibração, do medo, da raiva e tal, é você querer. Tudo cai aí, né? Tudo cai na sua força. Por menor que ela possa ser, aquela luzinha que você fala assim, eu quero ajuda, já chega ajuda. Então não há o que temer. Porque tudo acaba sendo aprendizado para você descobrir o tamanho da sua força, o tamanho do seu poder, o tamanho, a diferença que faz você ter vontade de fazer as coisas e bancar com determinação aquilo que você escolheu. Por mais errado que possa ser naquele momento por causa do seu nível de consciência. O amor é um nível de consciência mais elevado, onde você olha e soltou tudo, né? São aqueles pequenos momentos que a gente consegue soltar tudo e amar alguém, olhar atrás daquilo, né? Sentir compaixão pela pessoa, você traça É por isso que eu falo pra vocês, esse momento eu tô mais sensível, embora eu continue sendo uma personalidade terrena, Daphne, que é forte pra caramba, difícil, né? Médium, oscilante,
bom, continuo sendo eu, né? Mas a minha capacidade hoje de amar está expandindo muito por conta disso. Olhar para o outro, olhar para a vida, olhar para as situações, experiências, porra, e vendo a dimensão que elas têm. Porque é impossível com o trabalho que eu faço a mudança não acontecer, né? Porque eu faço o meu trabalho interno e o trabalho com outras pessoas. Então, assim, pode falar o que quiser. Ah, Daphne, pô, você tá jogando, tá recebendo entidade. Ah, tá na Umbanda, tá recebendo espíritos de baixa vibração. Está aí achando que eu não sei. Pode falar o que quiser. Pense em o que quiser. Assim, até eu tenho, às vezes, os meus conflitos aí nesse nível. E vou lá e recorro, busco ajuda e tal. Eu tenho humildade nesse sentido. Eu não saio buscando qualquer ajuda. Eu tenho uma consciência de que o mundo está muito perdido. Mas eu busco ajuda e eu acho ajuda. Então eu jamais, por exemplo, postaria um vídeo. Estou aproveitando para falar tudo, né? Postaria um vídeo de uma entidade incorporada em mim, porque eu nem acho que eu incorporo, pra vocês terem uma ideia. Eu sei que é incorporação, tá? Mas tem um lado meu que diz que é canalização, é algo que eu tô ali o tempo todo, né? É um tipo de transe, mas não é um transe total, não é uma inconsciência. Então, assim, eu sou a primeira a questionar. Mas isso por si só já é uma proteção. Porque o médium inconsciente, ele é tomado, entende? E isso hoje está raro. Por quê? Justamente para a gente não correr certos riscos e para a gente aprender ao longo do transe, do processo mediúnico. Então, gente, voltando para a história da morte, do medo, né, de perder os bichos e tal, e que os bichos são uma fonte de paz e eles conectam a gente com agora, né? Eu tava olhando meu cachorro, e o meu cachorro, os cachorros em geral, né, não é só o meu, ele olha para o céu e vê um passarinho e ele pula para pegar. Quer dizer, a gente não faz isso, não faria isso, porque a gente pensaria, ele está no céu, não consigo alcançar, não vou conseguir pegar. Mas o cachorro não pensa. Ele vive o momento, ele se conecta de uma tal forma com o momento que ele tenta pegar o pássaro. Pode ter outras explicações, mas eu vejo assim. Então eles ensinam a gente a ficar no agora e é lindo, né, a transformação que um bicho tem sobre um ser humano. Ele ajuda muito, né? E com os seres humanos, muitas vezes a gente não consegue desencarnar de bem, de boa, digamos assim, né? Eu mesma, vocês sabem, a situação que eu tenho familiar é complicada. Ela se deu dessa forma, não depende só de mim. Até eu poderia ser aquela que chega e perdoa todo mundo e numa boa fica junto, esquece tudo que passou. Difícil, difícil, entende? É difícil e eu admito a dificuldade, não tem problema nenhum em admitir que eu possa estar errada, tudo bem. Mas nesse momento não dá. É aquilo, são muitas feridinhas que foram ficando grandes e, ficaram grandes e, cara, me resta amar de longe, porque também odiar eu não consigo. Dá vontade até de chorar, me desculpe, que eu tô assim ultimamente. E antes que vocês falem que é deprê, porque tem sempre um ou outro que fala assim, ai, que isso? Teve uma que falou, que discurso depressivo. Eu não sou uma pessoa depressiva, né? Conviver comigo vai saber. Não sou. É porque nos vídeos eu meio que me concentro aqui, tô conectada para falar com o coração, então eu me emociono. E no dia a dia eu me emociono também. Mas o dia a dia ele me pede mais força, né? Então eu tenho força, né? Eu preciso ter força. Eu sou leão. Eu sou um leão bem aspectado. O meu ego se identifica no sucesso. Mesmo, embora eu tenha uma simplicidade grande nas coisas. Então, muitas vezes a gente vai desencarnar, às vezes a gente fica com medo de desencarnar e o outro, não tá bem com o outro, não sei o quê. Só que não dá, gente. Vamos encarar os fatos. Era essa a proposta desse vídeo. Vamos encarar os fatos e aceitar a realidade como ela é. Aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. Tudo que é forçado, não faça. Não, tá forçando o momento, tá atropelando você, tá te causando um conflito interno. Não faça.
mas sabendo que precisamos nos relacionar com seres humanos, né? Então, se você, eu já falei isso outras vezes, se você é aquela pessoa que não gosta de seres humanos e fica em casa, meu amigo, isso é complicado. Não, isso é complicado. Vai precisar de ajuda, porque ficar aí não é legal, não é legal, não é legal. Só pensando assim no desencarne mesmo, sabe? Que você vai estar criando uma estrutura de solidificar o isolamento, solidificar o afastamento social, solidificar... Eu adoro ficar sozinha, mesmo. Mas eu me forço muitas vezes, porque você se forçando, você acaba gostando depois. Tem certas coisas que a mente que tenta boicotar. Então tem que identificar, porque vai te fazer bem. Tem outras coisas que não é pra fazer, sabe? Que vão meio que te violentar por dentro, não vai ser legal. Você já fez isso antes, entende? Exemplo, a minha questão familiar. Eu já várias vezes me reaproximei, várias vezes coisas aconteceram, entende? Que aí eu não posso falar porque eu vou expor. E eu quando resolvo me afastar, é de fato algo que, assim, não dá, entende? Senão eu estaria junto. Porque ou eu tô junto ou eu não tô, né? É elemento fogo. Então, eu tento, porque família a gente sempre vira e mexe tem que estar tentando, não tem jeito. Mas de tantas tentativas você acaba criando é uma espécie de ranço, mas não é ranço, é uma coisa assim de autoproteção. Não dá pra você ficar... É porque as pessoas fazem sem querer, né? É inconsciente. Por isso que não há ódio da minha parte. Não há ódio. Há outra coisa. Há outros sentimentos. Mas não é ódio, assim. Pode ter uma mistura aí de... Eu não sei, eu teria que me avaliar e eu me avalio bem. E não vou me avaliar aqui, né, gente? Não dá, aquilo lá, gente. Aqui, infelizmente, não tem só gente boa, né? Tem também gente que tá numa outra faixa. Mas assim, sendo muito honesta, que é o que eu acho que todo mundo tem que ser, honesto. É só ser honesto. O ponto é esse. Você vai pra um retiro que nem eu fiz e postei aí, né? Cara, você vê sua maldade, você fala, pô, pra que ter ódio dos outros, né, cara? Porque eles têm qualquer tipo de maldade. Não, nem é cabível. Nem é cabível. Então, se a gente começar a enxergar que todos nós estamos numa mesma linha, né? Assim, nesse sentido de aprendizado e tudo aquilo, não tem porquê também a gente achar que a gente não é ninguém para ajudar o próximo. A gente é muita coisa e o caminho está na gente descobrir isso. Somos todos iguais, com níveis conscienciais diferentes, indo para um lugar de empoderamento. E o empoderamento é a confiança amorosa, né? Parte desse ponto aqui. Então, tudo que tiver partindo desse ponto, você não estiver se machucando, nem machucando o próximo, tá ok. Tá ok. Quando você subir de nível, digamos assim, né, consciencial e de amor, você pode olhar pra trás e falar, ih, não, peraí, isso aqui eu vou fazer diferente, que agora eu tô pronta. Antes eu não tava. E tá tudo certo. Quer dizer, a gente fica aí com muito medo do espírito que é feio, o espírito que pega a gente pelo pescoço, quer degolar e tal. Isso aí, pra isso, a gente pede ajuda. Porque não é agradável mesmo, né? O espírito querer degolar a gente. Mas vai lá pra uma apometria, pede ajuda, eles te retiram o espírito e graças a Deus o espírito vai ficar bem. Né? Ou vem fazer um tratamento e o espírito vem pro meu pescoço ao invés de ficar no pescoço de vocês, gente. Aí eu levo ele. Que é isso que eu faço. Por isso que eu não posso ficar sem uma casa. Vocês falam, Daphne, tá, você é universalista, pra que você tá enfiada na Umbanda? Pra que você precisa de um centro de apometria? Porque eu já tentei ficar sem. Inclusive nesse canal aí, eu já falei. E não é muito bom, porque você tem a mediunidade, conforme você vai trabalhando com mediunidade, a mediunidade vai abrindo, e o teu próprio mentor, ou teus mentores espirituais vão usar você para limpar as outras pessoas.
E principalmente, assim, quando você já está trabalhando numa casa, às vezes os ataques ficam maiores porque você tem um dia que você vai para lá, então os próprios mentores dos pacientes ou das pessoas que te veem, eles pegam os obsessores que podem ser encaminhados através de você lá nessa casa. Por isso que a pessoa se sente mal antes de ir, muito mal. Fica com vontade de não ir, porque ela já está carregando um peso, mas precisa ir, precisa levar, entendeu? É o ponto de força, gente. Ponto de força maior, várias pessoas reunidas tem um ponto de força maior, é um lugar de maior deteriorização, como é que se fala, gente? Destruição, né? Desativação. 30 minutos, então eu vou, tá? Já ficou longo. Eu sei que faz tempo que eu não faço um vídeo, e aí fica muita coisa. Eu gosto de puxar uma coisa, outra, que eu gosto de falar tudo ao mesmo tempo. E no final vocês entenderam, né? Que é assim que é. Quem não entendeu, assiste de novo, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus, menos medo, tá? O caminho é outro, o caminho é do amor. Todos estão precisando de amor. E assim, às vezes a gente consegue dar, às vezes não, porque faz parte. Não precisa de chicote. Não precisa de chicote nem em você, porque você não consegue dar, e nem no outro. É apenas não dá, vai fazer outra coisa. Entendeu? E se tornar um terapeuta, você vai aprender no caminho, né? Você não precisa saber tudo. É um erro isso. Isso é ego, isso é boicote, isso, tá? Beijos.